Olá, bem-vindo a mais um vídeo com relatos reais sobrenaturais. O vídeo de hoje foi enviado por um amigo querido, mas ele quer o nome dele que seja anônimo, tá? Então eu não vou dar o nome da pessoa que me mandou o relato, mas esse relato é verídico, a pessoa viveu ele e contou em detalhes. Espero que vocês gostem. E se gostarem também, por favor, clique no curtir. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos com relatos que forem gravados. Não esqueça de ativar o sininho, assim o próprio YouTube notificará você de novos vídeos. E vamos ao relato. Este meu amigo que me manda o relato, ele colocou o tema do relato da seguinte forma: minha vizinha é um fantasma. Este meu amigo, ele fez um intercâmbio, isso no Japão, no ano de 2019. Nesse intercâmbio era para ele aprender a língua japonesa. E que ele ia trabalhar numa multinacional. Ali ele iria aprender a forma mais nativa da língua, interação com pessoas, né? E seria mais fácil para ele trabalhar aqui no Brasil também na empresa. Era a maioria dos seus funcionários japoneses. Contudo, ele nesse intercâmbio, ele conseguiu uma família que abrigasse ele, né? Só que a família teve alguns problemas no início para receber ele lá na casa, né? Teve alguns problemas pessoais, familiares, e tudo estava certo, né? Até o dia da viagem, mas no aeroporto ele foi comunicado que não poderia ficar nos primeiros dias na casa porque teve um problema familiar e precisaria estar resolvendo ele para depois receber ele com todo o conforto que ele merecia. Chegando na cidade, no país do Japão, ele sai da rodoviária, lá tem um Uber esperando por ele, e a família própria que iria abrigar ele, que não podia, encaminhou este Uber para receber ele, para levar ele para um local onde a maioria dos brasileiros ficam, um lugar assim mais, vamos dizer assim, longe, né, da cidade a primeira que ele iria ficar, mas é um lugar muito mais acessível, né, para as pessoas morarem. Muitos são os idosos também que moram no local, por conta dos valores serem mais acessíveis desses apartamentos. Eram vários conjuntos de apartamentos bem antigos, um pouco longe da capital da cidade, mas que dava para ele ficar ali aquele tempo que ele precisava para esperar a família recebê-lo na casa. Chegando nesse local, a primeira coisa que ele viu foi pessoas, né, transitando. O que ele observou foi uma coisa que você vê de muito diferente, que você não vê mais aqui no Brasil. Se você chega num local onde moram muitas pessoas em prédios, normalmente você vai ver algumas crianças, nem que sejam poucas, mas você vai ver alguma criança. O que ele notou foi que ali ele não via nenhuma criança. A única coisa que ele estava vendo só eram mais pessoas idosas, de idades bem avançadas. Então quer dizer que aquela população que estava mais naquela região era mais idosos japoneses mesmo, que moravam lá e ficavam naqueles apartamentos, que eram apartamentos considerados assim, vamos dizer, baixa renda daquela cidade. Ele conseguiu um apartamento nesse local no terceiro andar, a família que ajudou ele a conseguir, para ele ficar essa semana. Subindo as escadas, pois não tinha elevador, eram escadas o prédio. Ele já começou a sentir uma energia muito negativa. A felicidade que ele estava de estar num país novo, cultura diferente, tudo, estava deixando ele um pouco cabisbaixo ali. Só de subir as escadas. Ele não sabe relatar, mas ele só sabe relatar que o sentimento que ele estava naquele momento era um sentimento de tristeza, sendo que era um momento de virada de chave, uma virada de vida, né? Uma mudança de vida, tudo novo, tudo diferente, mas ali ele fala que teve um medo ali do local em si, né? Subir naquela escada, ele teve aquele sentimento ruim. Entrando a casa, entrando no apartamento, ele viu que estava tudo arrumado, tinha móveis, estava tudo mobiliado, não precisaria fazer nada.
só comprar alimentação mesmo para aquela semana que ele ia ficar lá no apartamento. E então ele colocou as coisas, se acomodou e decidiu descer para pesquisar na região mercado, alguma coisa que tivesse aberto, que achasse algum tipo de comida, né? Que até então ele não sabia o que ele ia comprar naquele país. Então ele desceu as escadas em intuito de achar algum local para comer alguma coisa. Foi aí que nessa descida dele, uma das vizinhas abriu a porta e recebeu ele, né? Com muito entusiasmo, sabia muito bem a língua portuguesa, conversou com ele, desejou boas-vindas, foi muito cordial com ele. E ele ali sentiu muita empatia com aquela vizinha, né? Viu que ela era uma senhorinha bem de idade, muito simpática, naquele lugar que era tudo feio, um prédio muito antigo. Ele falou que viu vamos dizer assim, um raio de luz ali naquele momento que ele estava com muitas incertezas na vida. E ele se despediu dessa senhorinha, continuou a sua descida da escada e foi até um comércio próximo. Óbvio que eu não vou detalhar tudo, porque ele fala que tinha muitas coisas diferentes no mercado. Isso você pode ver até se você estiver na região de São Paulo, que tem na Liberdade os mercadinhos, que de fato são comidas às vezes bem exóticas, bem diferentes mesmo. E lá ele achou essas comidas, achou alguma coisa que se parecia um pouco com a do Brasil e trouxe para o seu apartamento. À noite, preparou tudo, comeu e foi descansar, né? Porque a viagem foi longa, foi dormir. Só que então, e no meio da noite, foi acordado aproximadamente 2 horas da manhã. Ele foi acordado com pancadas que vinham da sala. Até então, ele não sabia o que poderia ser, porque ele estava sozinho no apartamento, porque estava tendo algumas pancadas. E ele sentia como se fossem pancadas na parede. Mas aí ele falou, será que tá vindo do apartamento da vizinha? A vizinha é tão simpática. Por que ela estaria batendo? Será que ela tá pedindo ajuda? Será que é isso? Ele automaticamente levantou, né? Pra ver o que poderia ser, preocupado com aquela vizinha. E viu que a pancada que estava acontecendo na parede não era na parede da vizinha, e sim na parede dele, do meio. E que não teria lógica como aquelas pancadas estavam sendo dadas se não tinha nada, ali batendo naquela parede. Ali foi o espanto dele, porque não tinha lógica aquilo acontecer. Ele correu para a cama, se enrolou todo e no outro dia ele conseguiu ainda dormir. No outro dia ele acordou e foi verificar o que tinha acontecido, se tinha acontecido alguma coisa com a vizinha, se ela escutou aquelas pancadas também, ou só foi no apartamento dele que aquilo aconteceu. Ele bateu no amanhecer na porta da vizinha, a vizinha não o atendeu. Ele bateu 2 vezes, não atendeu, não respondeu. Ele desceu para baixo, conversou com uma pessoa que se identificou como síndico. O síndico tinha uma chave reserva e até então ele não sabia o porquê que o síndico tinha as chaves reservas daqueles apartamentos, mas ele falou que ele precisava ter chaves reservas de todos os apartamentos daquele local. No desenrolar vocês vão entender. Ele subiu com o síndico, ele foi até o apartamento da vizinha. Quando entraram, um cheiro podre, fétido, de coisa morta estava no ar. Ele não se sentiu bem, foi o cheiro mais horrível que ele sentiu na vida dele, que não dá para se comparar absolutamente nada. Ele fala qual foi o espanto dele e do síndico andar mais um pouco e ver na sala aquela senhorinha na qual ele tinha conversado no dia de ontem, super simpática, ali, morta, e não parecia que tinha morrido de um dia para o outro, assim que estava muitos dias já morta ali naquele apartamento, muito. Ele conversando com o síndico virou e falou assim, para você que é brasileiro isso é uma coisa nova, mas pra gente aqui no Japão não é. Aqui no Japão, muitos são os idosos que moram sozinhos, como ela. E a gente só descobre muitas vezes pelo cheiro,
pelo cheiro que exala das portas, igualzinho a ela, assim. Vai o cheiro todo pro outro apartamento, um vizinho se incomoda, reclama, e eu tenho essas chaves para poder abrir, porque esses idosos, muitos morrem dentro do apartamento sozinhos. Uns cometem suicídio, outros morrem naturalmente, como deve ter sido o caso dela. Morrendo na própria. O gatinho dela estava justamente sentado do lado dela lá. Magrinho, que aquilo ele falou que se caracterizava que ela já tinha morrido já fazia um tempo. Ele ficou, não, mas não pode ser. Ela me recebeu com muita gentileza no dia de ontem aqui na porta da minha casa. Não pode ser, ela não pode ter morrido tanto tempo assim. Não, sim. Ela morreu sim, há muito tempo. Não tem como ela ter te recebido, a não ser que você falou com a alma dela. A alma dela deve ter sido simpática com você e continuado aqui. Por isso serviu ela. Gente, quando ele me contou isso, eu gelei, porque já pensou você mudar para um outro país, entrar num apartamento, ser recebido por uma vizinha, ou melhor, a alma de uma vizinha que já morreu? Foi o que aconteceu com ele. Ele foi recebido pela alma gentil, pelo menos gentil, da vizinha que já tinha morrido. E graças a ele, graças ela ter falado com ele bater na porta pra conversar com ela sobre as batidas que estavam no apartamento dele, ele sem entender, graças a isso também, ele descobriu que ela tinha morrido lá no apartamento e avisado o síndico, e assim o corpo dela foi recolhido e enterrado adequadamente. Gente, fico por aqui com mais um relato. Se você gostou, clique no curtir e até um próximo relato.